Dando continuidade ao nosso curso de internacionalização das organizações, vamos falar sobre o sistema político e legal, né, esses elementos do macroambiente e suas influências das decisões de criar subsidiárias ou, ou filiais, né, em outros países. Todo país tem um sistema político e legal, né, que influi no, na vida das pessoas e das organizações. São tarifas, especificamente no caso das empresas, das companhias multinacionais, né, vou até citar o caso da companhia Gerdau, que eles resolveram comprar usinas siderúrgicas nos Estados Unidos da América devido às restrições impostas pelos governos americanos para a importação de produtos siderúrgicos, aço. E devido a essas políticas, né, que impediu a exportação que a Gerdau tentava fazer para os Estados Unidos, eles resolveram comprar siderúrgicas lá nos Estados Unidos, né, para poder participar do mercado americano. Outras questões que envolvem, né, as discussões, agora recentemente a saída da Ford do Brasil tem sido muito comentada e até o governo brasileiro falou assim, olha, o que a Ford queria era subsídio. E e por decisões resolveram não dar subsídios e eles foram embora. Né? Mas para vir também o subsídio importou. Né? Quando eles abriram a fábrica em Camaçari, na Bahia, né, e não foram para o Rio Grande do Sul, né, porque o governo do Rio Grande do Sul resolveu não dar os subsídios que estavam sendo pedidos. Você percebe que então essa conversa risco-país, né, é uma das e tem, né, influências nas decisões das companhias multinacionais de estabelecerem ou não suas subsidiárias, mais conhecidas como filiais. Né? Então, conceitualmente, né, o risco país ou risco político é a exposição a uma perda em potencial ou a efeitos adversos sobre as operações e lucratividade de uma empresa causadas por desdobramentos no ambiente político-legal de um dado país. Né? Então, mas existe uma infinidade de indicadores, né, e criam-se critérios, né? E eu acho que a gente fica contente de saber que tem os critérios, né, e tenta entender, porque indicadores podem indicar fatores que não nos interessam ser indicados. Né? É claro que um país com muita dívida pública é um país que pode ter problemas econômicos. Né? E é engraçado que um dos países de maior dívida pública é os Estados Unidos da América. Né? Então, normalmente no Brasil a dívida pública sempre foi um problema, né, para investimentos e tudo mais. A questão da política fiscal, né, como o governo controla as suas receitas e as suas despesas de modo a não ter um déficit. A outra questão são as ferramentas da política monetária, né, que são as medidas para promover a quantidade de moeda circulante na economia. Normalmente é o Banco Central que cuida da política monetária aqui no Brasil, o Federal Bank nos Estados Unidos, né, e o Banco da Europa
para o euro. E no caso do Brasil, a grande política tem sido a taxa de juros, a taxa Selic. Outra questão que é fundamental é a intervenção governamental na economia, e para muitos é um problema sério. As questões de como são controladas as formalidades de um país, né, e quando elas se desviam e passam a virar umas disfunções burocráticas, né, a sua legislação e as questões políticas e sociais. Né, um país sem, onde há tendências a conturbações, né, no campo social, e que isso pode refletir na política, não é um bom indicador para estar presente naquele país. Os governos instalam um sistema político ilegal, né, os países, para instaurar estabilidade com base nas leis, de modo a proteger contra ameaças que possam vir do exterior e reger a alocação dos recursos valiosos que pertencem a esse país. Um sistema político e legal, ele vem da história de cada país, né? Reflete na sua economia, da sua cultura, né? E consiste num conjunto de instituições formais que constituem um governo. E aí, governo, partidos políticos, corpo legislativo, lobby, sindicatos, né? Eu costumo dizer que faz parte, né, a liberdade de imprensa. Né? E hoje nós estamos tendo assim uma instituição que é as redes sociais, que tem influenciado muito no que acontece nos países. E isso, né, sempre é analisado pelas organizações que estão no país e as que pretendem vir a esse determinado país. Bom, aqui no Brasil, depois que chamaram o Hitler de comunista, e, enfim, há uma distorção tão grande, né, que vamos tentar fazer com que os administradores pensem coisas que sejam interessantes, né, para uma boa análise. Quando falamos em regimes totalitários, nós não estamos eliminando regimes ou querendo dizer que os totalitários são de esquerda ou, como outros dizem, são só os de direitas. Totalitários é quando o Estado ele regula a maior parte dos aspectos da conduta pública e privada, né, definindo questões econômicas e políticas, atitudes, valores e crenças de seus cidadãos. Normalmente, olha só que interessante, estados teocráticos, onde a religião predomina. Tá? O Estado Islâmico, né, incorporado ali, eu acho que no Irã, né, ele é um Estado teocrático, onde o Ayatollah, né, é a maior autoridade do país. Outras expressões de estados totalitários é a presença de um único partido. A China tem apenas um partido. As famosas polícias secretas, né, nos regimes totalitários, né, que é aquela polícia que fica investigando os indivíduos para ver se eles não estão saindo
né, daquela caixinha que deveriam estar dentro. O Estado faz propaganda política, né, famosos os casos das propagandas políticas dos regimes da Alemanha nazista, da Itália, de Mussolini, né, Itália fascista, e de tantos outros países onde o, o regime tem um caminho totalitário. Né? E eles não costumam ter tolerância com a pluralidade de ideias. Vocês vejam que coisa interessante. Se eu falar em totalitarismo, eu posso juntar nazismo com comunismo. Né? Ambos são totalitários, né? Mas eles têm suas diferenças fundamentais. Né? A começar que o nazismo é de direita e o comunismo é de esquerda, né? Os extremos, né? De cada lado. Né? Colocamos aí estados teocráticos, né? Então percebam, né, que movimentos totalitários, né, eles surgem de diversas formas, né? E eles podem ser estudados como um fenômeno único, né? E ser divididos para permitir uma melhor interpretação e a, a forma como a empresa que pretende entrar num país desses, né, venha a fazer sem minimizando riscos. Comunismo é um sistema econômico, né, onde a economia é do Estado. A capital e a riqueza pertencem ao Estado e serve basicamente como meio de produção para uso e não visando lucro. Né? E há uma ideia de que, assim sendo, ele preserva o bem-estar de toda a coletividade. Né? O socialismo é diferente do comunismo. Né? E ele tem duas vertentes aí, né? E na Europa é conhecido mais como social-democracia. E é interessante, né, que aqui no Brasil foi fundado partidos da social-democracia brasileira, ou mais conhecido como PSDB, né, que eu acho que ele tem a questão social no nome apenas. Né, mas isso é um ponto de vista do professor. Por quê? Porque o socialismo, né, e guarda uma semelhança com o comunismo no tocante à interferência do governo no setor privado e nas atividades comerciais. Porque enxerga uma assimetria entre as pessoas muito ricas e as pessoas muito pobres. E há aquela tendência de querer aproximar as classes sociais, permitir uma igualdade de oportunidades, né? E assim governos, países assim muito desenvolvidos como Suécia, Noruega, Dinamarca, a própria Alemanha, né? A França tem um pouco disso, né? Países muito desenvolvidos e que eles têm essa vertente, né? Eles praticam coisas como na Suécia o imposto de renda é altíssimo para as grandes fortunas, né? E, e eles se incomodam um pouco as companhias multinacionais porque
eles costumam exercer muitas regulamentações, né? Eles entendem que a maioria das pessoas, né, eles não têm o poder que uma grande empresa multinacional tem. Então, eles tentam regulamentar as empresas multinacionais de modo que elas exerçam o seu papel importante na economia dos países, né? Mas sem prejudicar as pessoas. E as pessoas conseguem, costumo dizer, né, que o grande exemplo de democracia é os Estados Unidos da América, né, onde o direito privado, a propriedade de ativos, né, e a possibilidade de acumular riquezas são mais explícitos, né? Então, o governo ele é convidado a ter funções essenciais apenas, né? A defesa nacional, a lei, a ordem, as relações diplomáticas, mas sai dos negócios, né? E os críticos costumam dizer que as iniciativas individuais e princípios de igualdade e justiça, né, na verdade, criam desigualdades devido à simetria econômica, né? Não dá para você falar que um grande milionário, né, ele exerce os mesmos, tem os mesmos direitos que um cidadão mais comum. Então, quando falam, né, percebam os temas, né? E você fala assim, o Brasil é democracia ou é uma social-democracia? O Brasil estabeleceu o regime democrático, né? E o Estado democrático de direito e tem uma forma de governo. E teve governos que pensaram e flertaram mais com a social-democracia, né? Os últimos, desde o presidente Fernando Henrique Cardoso, onde o Estado, no caso do Fernando Henrique Cardoso e do PSDB, né, ele fala em democracia, em social-democracia, mas eles são mais, o pensamento deles está voltado mais para o Estado cumprir, né, suas funções essenciais, o Estado, né, neoliberal, e portanto eles se aproximam mais do que nós estamos colocando como democracia. E o presidente Lula e o Dilma Rousseff não dá para a gente dizer, né? Ele tendeu a um Estado mais próximo, né? Um sistema mais próximo da Europa, né, com o Estado intervindo, sim, na economia e tentando reduzir a assimetria econômica. Portanto, o sistema adotado pelos totalitários e comunistas, né, eles trabalham a economia central, planejamento central, né, e as decisões centralizadas no governo central. A China, as decisões econômicas são centralizadas no partido, né, único, e eles têm essa tendência, né? O Estado tem a posse dos bens e capital, né, principalmente terra e meios de produção. E é interessante que a China vem trabalhando no sentido, né, de ele se dirigir mais para um Estado social-democrático do que para o Estado comunista, né? Tanto que eles estão admitindo empresas privadas. Aliás, Cuba tem feito isso também. Onde isso não tem ocorrido é na Coreia do Norte. Eu não sei como que está a situação da Albânia, né? Também a Albânia já começa a ser um país pouco representativo. E a Coreia do Norte tem aparecido mais para a gente, né? Dado os conflitos aí
né? E o Irã, né, demonstra ser uma economia mais dirigida pelo Estado, né? O que se chama de economia de mercado é o oposto, né? As democracias neoliberais. O mercado regula tudo, o Estado vai cuidar das coisas que tem que ser, né? E há mecanismos que combinam os dois, a intervenção do Estado na economia, né? Mas conciliando com os mecanismos de mercado, que é mais próximos das democracias sociais, das sociais-democracias, né? O socialismo. O sistema legal é automaticamente ligado ao sistema político. E a questão legal mesmo, se refere à estrutura de regras e normas de conduta que comandam, limitam ou permitem relações específicas entre pessoas e as organizações, né? E saiu da regra a possibilidade de uma punição. É famoso o Estado de Direito, né, que é onde um sistema judiciário tem regras claras, né, elas são dominadas pelo público, elas são justas e amplamente respeitadas por indivíduos, organizações e o próprio governo, né? Percebe que nós estamos falando um pouco também de forma utópica, né? Por mais claras e expressas que sejam as leis, né, elas são difíceis de serem de domínio público, senão ninguém precisaria de um advogado para fazer os seus direitos serem respeitados. Mas o Brasil, por exemplo, hoje ele está muito próximo, né, do que a gente entende como Estado de Direito, do que quando teve no regime militar, né? No regime militar tinham várias, o sistema judiciário julgava, mas tinha sempre os tribunais de exceções e várias outras questões que tinham, né? As pessoas não tinham direito a liberdade de uma maneira ampla, né, discordando, né, era um Estado autoritário, totalitário, né, os discordantes do regime não eram tolerados, era tolerados uma oposição que fosse branda, né, que era, na época, os que estavam no partido chamado MDB. Enfim, não tinha um partido único, né, embora o partido governo Arena era amplamente favorecido, né, nas questões e tudo mais naquela época, né. Percebam que se não era um regime totalitário dos mais radicais, ele também não era um regime totalitário brando. Houve vítimas, pessoas que morreram, né? E tanto que houve uma anistia, né? E eu particularmente sempre fui contra a anistia ampla, geral e restrita como ocorreu no Brasil, porque eu entendia que não os fins não justificavam os meios, né? Vir a fazer parte do terrorismo porque não via forma de mudar o regime, eu não entendia que era uma ação correta, né?
e, e eles partiram para não só ações terroristas, como assalto a bancos, assalto a trem, pagador, nossa, ficou famoso, né? E personagens que estão na política hoje, né? Não só. No trem pagador tinha o Zé Aníbal lá, o Zé Aníbal, que foi senador pelo PSDB. O Zé Serra mesmo fez parte de células é, terroristas, né? E você teve não só no PT, mas em outros partidos, e teve aqueles, né, que entendiam que tinha que ter um caminho sem violência para conseguir, e foi o que acabou acontecendo. E ao anistiar, né, quem cometeu crimes na época da ditadura, né, anistiou também os da ditadura que cometeram crimes contra o Estado de Direito. Né? Cabe entre nós torturar é uma covardia muito grande, porque você está torturando alguém que não tem nem como reagir. Né? E é de um sadismo assim. E a pessoa torturada, muitos acabam contando verdades e inverdades desde que para de sofrer. Né? Então, esses crimes todos foram anistiados porque foi feita uma anistia ampla, geral e restrita. Embora muitos tentam levantar esse tema hoje em dia, né, acho que é um pouco tarde. Né? Não deveria ter sido assim. Mas houve, né, interesse de ambos os lados que chegaram a se beligerar, né, aqui no Brasil. Percebe quantas questões, né, vêm quando a gente fala disso. Né? Foram sequestrados na época embaixador, presidentes de empresa, né? E isso era algo que fazia as empresas repensarem. Eu não sei se a criminalidade no Brasil está branda, né? Mas se formos correr o mundo, né, vamos ver que a violência não é um privilégio do Brasil. Acho que vamos avançar um pouco nos sistemas legais. O sistema legal dos Estados Unidos é diferente do Brasil. Né? Lá, os juristas entendem que predomina algo chamado direito comum. E aqui no Brasil, o direito civil. O direito civil teve origem no direito romano e no Código de Napoleão Bonaparte. Né? São leis codificadas com clareza, acessíveis, né? E temos, na maioria dos países que assim, né, aceitam o direito civil, e eu vou citar boa parte da Europa, principalmente os países mais ao sul e ocidente, França, Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, né? Consequentemente, Brasil e boa parte da América Latina, né, nós temos códigos, né, e você já deve ter ouvido falar no Código Comercial, no Código Civil e no Código Criminal. Os códigos são feitos pelas casas legislativas, né? O Congresso Nacional, o Congresso Estadual, o Congresso Municipal, sempre legislando leis federais, estaduais e municipais. Né? Nos Estados Unidos, né, que adota um sistema legal diferente, que chama-se direito comum, que foi de origem na Inglaterra, né, e portanto os países que fizeram parte foram dependentes da Inglaterra e depois na comunidade Commonwealth, né,
já com certa independência e tal, principalmente Austrália e Canadá também adotam esse sistema, né? É um sistema legislativo, né? Que detém o poder de aprovar ou modificar leis, né? São leis baseadas, né, de origem judicial, baseado nas jurisprudências, né? Então, é uma base na tradição, práticas passadas e precedentes legais estabelecidos nos tribunais de cada país. O legislativo, né, tem o derradeiro poder de aprovar ou modificar as leis, mas as leis surgem do sistema judiciário, né? E nos países onde o direito civil, a lei é do poder legislativo. Outro sistema legal é o baseado no direito religioso, né? Influências de crenças religiosas, códigos éticos, valores morais, tidos como determinantes por um ser supremo, né? Quem determinou isso foi Deus. Começa lá com o Moisés, quando ele libera os judeus, o povo judeu, né, o povo hebreu da eles eram escravos no Egito, né, e foram passar 42 anos no deserto. Isso, essa passagem, né, ele trouxe uma série de regras, né, e foram fundamentadas por que elas foram determinadas por um ser supremo, né? Por Deus. Foi Deus que falou para nós vamos passar aqui no deserto e nós temos que vocês não vão comer carne de porco, não vão fazer isso, o casamento é um só entre homem e mulher, né? Sem desejar a mulher do próximo, porque obviamente isso ia trazer muitas doenças e num lugar precário, né, no deserto, onde a higiene é mais complicada, né, isso seria difícil. Bom, mas daí veio o cristianismo, né, baseado no judaísmo, e os estados baseados no Alcorão, né, e em outros ensinamentos do profeta Maomé. Todos eles monoteístas, com características muito próximas, né, e tal, e sempre com essas regras, né, estabelecidas por um ser supremo, sempre Alá, Deus, né, como cada um queira. As leis hindus eu não conheço muito bem, né, mas também são baseadas e determinadas por um ser supremo. O islamismo, ou as leis Sharia, né, legislação Sharia, né, eles têm tido uma importância maior, né, não só para as empresas, para o comércio internacional, para o estabelecimento de empresas de multinacionais estabelecerem subsidiárias nos países islâmicos ou de lá para cá, né, tem muito investimento de países de religião islâmica, né, de países muçulmanos que adotam o islamismo, né, investimentos na Europa, em muitos países, né, principalmente em hotéis, enfim, investimentos não pequenos, né? E é muito interessante que a gente venha entender porque o Brasil tem não só comércio com esses países, como tem multinacionais que se estabeleceram nesses países, né? E
e alguns deles, a lei islâmica é fundamental. Um exemplo do que do Corão, né, é a proibição dos juros sobre empréstimos. Vejam, o pecado da usura, ele também era falado no cristianismo. Eu não sei se no primeiro ou segundo testamento, né, de modo que eu não sei comentar se no judaísmo também. Né? Bom, e como é que fazemos? Né? Os bancos, o Morgan, o Citibank e outros, né, o Deutsche Bank, né, o banco alemão, estão em países islâmicos. Por quê? Pô, gente, esse povo ganha dinheiro e sabe ganhar dinheiro, né? Ah, tem problema, o sistema legal lá, não sei o que, tem, né? Mas tem como dar um jeito, né? E esses bancos, né, nesses países islâmicos, né, que não pode ter juros, né, eles cobram taxas administrativas, é uma forma. Ou emprestam para uma determinada empresa, né, e passam a ter uma participação acionária nessa empresa, né, com os seus empréstimos. Né. Então, né, há contornos aí. Né. É, a maioria dos países muçulmanos mantém um sistema dual, né, a coexistência dos tribunais religiosos e os tribunais seculares. Né? Indonésia, Bangladesh, Paquistão e Turquia, chegam a ter até constituições. Na Turquia, por exemplo, era muito respeitada e saiu praticamente do religioso. Né? A Arábia Saudita e o Irã, os tribunais são religiosos. Né? Então, é interessante, né, sabermos como devemos nos portar nesses países. Teve um caso de um brasileiro que foi condenado à morte por traficar num desses países, eu não me lembro mais qual, né, por ter entrado ou tentando sair com ópio de um desses países. Né? Cuidado, gente, vocês jovens vão viajando por aí, né? Preste atenção, né? Tem coisas que são complicadas e a legislação de cada país, né, difere e tem origens, né, na religião, em hábitos, costumes, né, tradições. Né? Então, vamos andar um pouquinho mais. E o direito socialista, mas com a vertente comunista mesmo, né? Eu vou falar pouco porque eu creio que é um direito em extinção. Muitos desses países estão tendendo a ir ou imigrar para direitos mais próximos da social-democracia. Eles são baseados no direito civil, claro, como muitos países, né? Só que eles enfatizam que a posse da terra, da propriedade, dos meios de produção é do Estado. Né? Isso vem se modificando, né? Desde a queda do Muro de Berlim e dos avanços na China, né? Mas ainda tem esses requisitos em muitos deles. Espero que com nossa aula a gente tenha conseguido trabalhar os conceitos ligados aos sistemas políticos e legais e que vocês entendam da importância de compreender, né, esse sistema em cada tipo de país, né, e para a importância não só
da internacionalização de uma empresa, né, como também da vinda de empresas desses países para o Brasil. Né? Ao entrar numa multinacional, a gente vai passar fronteiras. Né? Trabalhando numa multinacional, vocês vão cruzar fronteiras. Né? E os sistemas políticos e legais diferem, né, de país para país e chegam a diferir muito entre alguns tipos de país. E acreditando que a aula tem sido interessante para vocês, vou terminá-la até a semana que vem.